Eu não gosto de primavera. Este pensamento cruzava sua mente, embora lá fora o dia parecesse calmo. A professora falava com leveza, tentando animar a turma. Disse que aquele seria um bom ano e que se divertiriam muito durante os próximos 12 meses. Logo em seguida, explicou que usaria o restante do tempo da aula para uma atividade simples, apresentações. Ela tinha preparado uma lista de perguntas. Cada aluno responderia conforme fosse chamado, e todos deviam estar prontos. Maehara ficou tenso, o peso da expectativa o pressionava. Em tal, ela anunciou o primeiro nome da lista, Maehara-kun. O corpo dele travou por um instante. Sem saída, levantou-se. A professora leu seu formulário. Disse que ele havia estudado em Matsubara e que essa escola não era da cidade. Com a voz baixa, ele respondeu. Disse que Matsubara ficava na prefeitura vizinha e que havia se mudado para ali no 3º ano do ensino fundamental. A professora o encarou e perguntou se havia algo que ele gostava de fazer nos finais de semana. Maehara hesitou, mas respondeu. Disse que seus pais nunca estavam em casa por conta do trabalho. Então ele sempre acaba pedindo comida, jogando jogos ou assistindo a filmes em seu computador. A professora ouviu, levemente confusa, e perguntou se havia mais alguma coisa de que ele gostava. Matsubara ficou nervoso e, em pensamento, questionou se aquilo era realmente necessário. A professora tentou suavizar a situação. Disse que ele havia mencionado filmes e, curiosa, afirmou que gostaria de saber que tipos de filmes ele gostava. Com esforço, ele respondeu. Nervoso, disse que gostava daquele tipo de filme sobre tubarões. A sala se manteve atenta e logo a professora chamou o próximo aluno. A apresentação seguiu. Enquanto ouvia os outros se apresentarem, Maehara baixou a cabeça sobre a carteira. Agora que havia falado, a pressão começava a se dissipar, mas por dentro o pensamento ainda ecoava. Eu acabei sendo um pouco honesto demais. Apesar de ter dito que gostava de filmes, sabia que seu gosto era bem específico. Com isso, pensava que sua posição na sala tivesse sido mais ou menos decidida. A professora continuou a chamada. Próxima, Amami-san. A garota respondeu com entusiasmo. Sim, a garota então começou a explicar o significado de seu nome e cumprimentou todos da sala. A professora verificou seu formulário e descobriu que ela vinha da escola Tachibana, uma escola apenas para garotas, e perguntou se lá eles seguiam um sistema de escada rolante. A garota respondeu, sim, mas como eu pensei, eu queria ir para uma escola secundária normal. Certo, Umi? Umi, que era sua amiga, respondeu, não me pergunte tão de repente desse jeito. Amami-san aproveitou o momento e sugeriu que sua amiga Umi se apresentasse também. Umi ficou um tanto incomodada, mas aceitou a sugestão. Umi se apresenta dizendo que estuda na mesma escola que a Amami-san. Em seguida, pede para que todos se deem bem com a Yu. Irritada, a Amami-san responde que não é um animal de estimação. Umi então comenta que ela é gentil e não morde, o que faz com que todos na sala achem a interação entre as duas extremamente fofa. Diante disso, Maehara pensa, essas duas, com certeza, vão se tornar o centro das atenções da sala, mas acho que isso não tem nada a ver comigo. Então 6 meses se passaram, e toda a sala ainda observava com carinho daquele momento entre as duas amigas. A garota mais fofa da turma, Amami-san, e a segunda mais fofa, Sanagi-san, como os garotos passaram a chamá-las às escondidas. Mesmo sem ter amigos, eu consigo sentir que todos comentam sobre elas o tempo todo. Um dia, Amami-san convida Sanagi-san para sair, mas Sanagi-san recusa com um sorriso triste e pede desculpas à amiga. Após a recusa da amiga, Amami-san pergunta, aconteceu alguma coisa? É algo importante? Então Umi responde, tem um filme que eu quero assistir. Maehara, que observava a conversa de longe, logo imagina que poderia ser um filme sobre tubarões, e percebe que essa é uma ideia absurda. Curiosa, Amami-san pergunta, é um filme de romance? Ação? Dependendo do gênero, se parecer interessante, ela também gostaria de ir. Umi então mostra o trailer do filme. Em pensamento, Maehara reflete. Ela disse que gosta de atividades ao ar livre, mas também parece gostar de filmes.
A Mami-san assiste ao trailer atentamente, enquanto Umi, ansiosa, pergunta o que ela achou. A cena corta para as duas indo embora. Enquanto isso, Maehara pensa: bom, como hoje é sexta-feira, minha mãe não vai estar em casa. Então vou poder passar o tempo à toa, assistindo alguns filmes e comendo algo gostoso. Porém, o tipo de filme que eu assisto provavelmente é completamente diferente do que Sanagi-san está vendo agora. No dia seguinte, durante a aula, os colegas de classe começam a comentar sobre a beleza de Amami-san e Sanagi-san, comparando uma com a outra. Maehara, no entanto, apenas ignora todos os comentários, alheio à conversa. Após a aula, Maehara-kun passa em uma loja de conveniência e compra algo para comer. Enquanto caminha, pensa consigo mesmo que precisa dar uma passada na locadora para ver se chegaram filmes novos. Ao avistar um grupo de colegas rindo e conversando, reflete em silêncio. Eu odeio passar o tempo sozinho depois da escola. Se eu tivesse amigos, talvez pudesse conversar sobre bobagens, simplesmente existir ao lado de alguém ou jogar alguma coisa juntos, até voltar para casa desse jeito, como esses dois garotos estão fazendo agora, pareceria menos solitário. Na locadora, Maehara encontra alguns filmes novos. Enquanto observa as capas, começa a pensar no tipo de filme que Sanagi-san está assistindo. Ou talvez já tenha assistido. Parecia que a Mami-san não tinha ficado muito interessada. Talvez seja algum anime? Ou algo mais específico? Na locadora, Maehara se distrai, perdido em pensamentos. Lembra dos comentários que ouviu mais cedo dos colegas de classe, comparando Sanagi-san com a Mami-san. Mesmo que a própria Sanagi-san não tenha percebido aquilo, algo naquelas palavras deixou Maehara desconfortável. Parecia que estavam diminuindo Sanagi-san, como se ela fosse inferior, mesmo sem ela ter feito absolutamente nada. Esse tipo de coisa mexe com ele por dentro, e ele nem sabe explicar direito o porquê. Distraído, Maehara estende a mão para pegar um dos filmes recém-chegados na prateleira, mas acaba encostando na mão de alguém. Surpreso, ele se afasta rapidamente e pede desculpas. Ah, me desculpa. Para sua surpresa, quem estava ali era Azanagi-san. Ela sorri de leve, mas com um olhar um pouco triste e diz: isso é tão cruel, Maehara. Mesmo estando sempre por perto, você realmente não me notou? Maehara encara a Sanagi-san, surpreso, e pronuncia o nome dela quase sem pensar. A Sanagi-san. Ela sorri suavemente e responde: sim. Faz uma breve pausa e diz: essa é a primeira vez que estamos conversando de verdade, não é? Em seguida, ela aponta para uma das prateleiras e pergunta: você gosta de algum filme por aqui? Maehara, ainda nervoso com a situação repentina, tenta responder sem parecer estranho. Ah, sim. Quer dizer, se você não se importar com as minhas preferências, então... Maehara mostra um dos filmes que gosta, um filme de tubarão. A Sanagi-san olha animada para a capa e comenta, rindo: o quê? Militarização de tubarão? Eles realmente foram por esse caminho? Deviam ter continuado com piranhas comedoras de humanos em vez disso, sabe? Maehara sorri com o comentário, e então aponta para a capa de outro filme. A Sanagi-san observa por um momento e comenta: esse grito de alma na capa é surreal demais. Ele concorda. Comprei esse tentando encontrar algo novo. Meio que escolhi no escuro, mas acabou sendo interessante. A Sanagi-san comenta sorrindo: esse filme me lembra Kung Fu Shark. Os olhos de Maehara se iluminam. Você conhece esse filme também? É incrível. Ela concorda com entusiasmo. Sim, incrivelmente estranho. Aproveitando o clima, Maehara se anima e começa a falar mais sobre o filme. Em seguida comenta: ah, e quanto àquele filme que você ia assistir sozinha? A Sanagi-san franze levemente a testa, confusa. Ah, você ouviu minha conversa com a Yu? A Sanagi-san parece um pouco irritada e comenta: bisbilhotar é feio, sabia? Maehara-kun, envergonhado, abaixa a cabeça. Desculpa, eu juro que não era minha intenção ouvir escondido. Ela suspira, mas logo suaviza o tom com um pequeno sorriso. Tudo bem, a gente estava sendo barulhenta mesmo. Então, se alguém tem que pedir desculpas, sou eu. Depois de um breve silêncio, ela continua: e sobre aquela conversa,
Uma parte dela era mentira. Olha nos olhos de Maehara e diz com seriedade: na verdade, meu principal objetivo era... Após um breve silêncio entre os dois, Asanagi-san simplesmente aponta o dedo para Maehara-kun. Surpreso, ele arregala os olhos. E eu? Ela confirma com um leve aceno e um olhar direto. Sim, eu quero falar com você, ok? Ela diz que precisou de muita coragem para falar com ele e entrega um papel de apresentação. Nele, entre os passatempos listados, estão os filmes B, produções de baixo orçamento, muitas vezes representadas por filmes de tubarão. Asanagi-san admite que gosta desse tipo de coisa e comenta que, ao escrever aquilo, também não tentou esconder nada. Ele, surpreso, diz que entende a situação. Então, Asanagi-san olha para Maehara e pergunta: você quer ser meu amigo? Amanhã começa com a mãe do Maehara correndo, atrasada. Por que você não me acordou às 7? Ele responde, tranquilo. Mas eu acordei. Você disse que estava tudo bem. Nunca confie em mim quando eu digo isso. Ela rebate. Enquanto ele oferece o café da manhã, ela só pede um café simples. Depois, pergunta se ele cresceu um pouco. Ele diz que não muda desde a última primavera. Talvez tenha parado de crescer. Ela estranha o comentário, como se já tivesse ouvido isso antes. E então, com um sorriso cansado, avisa que vai chegar tarde de novo e que ele pode jantar sozinho. Maehara pergunta se ela está bem. Ela apenas diz: não se preocupe. Você tem me ajudado muito. Mas por dentro, ele pensa: eu só tenho cuidado de mim mesmo. Antes de sair, a mãe pergunta: você fez algum amigo? Ela faz essa pergunta porque acabaram de se mudar. Ele completa dizendo que tá tudo bem, que ela não precisa se preocupar com ele. Ela se despede e vai trabalhar, deixando o filho sozinho. Novamente, Maehara pensa consigo: amigos? Para ser preciso, não é como se eu não tivesse nenhum. Tenho uma pessoa. E então se lembra de quando se encontrou com Asanagi, na locadora de filmes. Ela pergunta: você quer ser meu amigo? Ele responde envergonhado, meio nervoso: claro, ela não tem ninguém próximo com interesse em filmes de segunda categoria. Então ela só quer alguém para conversar sobre isso. E ele aceitou, mas pediu segredo. Para ele, as pessoas iriam achar ele esquisita por ser amiga dele e tem medo que falem mal de seus hobbies. Por isso pede segredo. Ela fica animada com a ideia e diz que isso significa que eles serão amigos secretos. Asanagi, então, pede o endereço de contato de Maehara para conversarem via mensagens. A cena corta e mostra a Asanagi entrando na casa de Maehara, trazendo consigo alguns comes e bebes em uma sacola. Desde então, todas as sextas-feiras, a Asanagi vai até a casa do Maehara antes do início do fim de semana. Maehara pede pizza e pergunta a ela se tem problema ser o sabor que ele escolheu. Ela diz que tá tudo bem e pergunta o que ele escolheu. Após ele dizer, ela percebe que eles gostam do mesmo sabor. Eles se preparam para jogar videogame. A Asanagi diz que dará uma surra nele. Ele responde: mesmo que você tenha perdido 10 de 10 batalhas na semana passada, ela diz que fez alguns treinos em casa. Ela acaba perdendo e diz que ele tá trapaceando. Ele responde rindo: no amor e na guerra, vale tudo. Ele pensa: ela não é muito boa em jogos, mas tudo bem. Eles passam horas se divertindo juntos, até que a Asanagi-san percebe o horário, vendo que já tá tarde, decide ir embora, mas antes oferece ajuda para limpar tudo. Maehara diz que tá tudo bem, pois sujaram apenas 2 copos. Após dizer isso, ela começa a juntar o lixo e Maehara a observa e pensa: para uma garota, Asanagi-san come muito e adora refrigerantes. Será que todas as garotas são assim? Ela persegue que ele tá encarando e o chama de pervertido. Ele tenta se justificar: é que você come tanto e não engorda. Ela diz que pratica esportes regularmente e que ele deveria fazer o mesmo, cutucando suas costelas. E ao ver que ele é sensível ali, aproveita. Ela pula nas costas dele e começa a fazer cócegas. Ela diz que por ele ganhar dela, ela precisava descarregar seu estresse em algum lugar. Ela diz que ele fica fofo com aquela voz. Se você já tá feliz agora, então pode ir. Tá bom, tá bom. Ela diz que se divertiu, mais do que esperava, e confessa: na verdade, fiquei surpresa de você me chamar para sua casa logo de cara. Não é como se eu tivesse outra escolha. Eu nunca tive amigos e não sei o que normalmente fazem. Ela diz que entende e se despede. Maehara fica confuso e ela vai embora. No dia seguinte, Maehara anda pela escola pensando consigo mesmo. A Asanagi-san é uma amiga
amiga que só vai à minha casa às sextas-feiras depois da escola. Uma colega de sala pergunta para suas amigas se elas assistiram ao dorama de sexta-feira. A Mami-san diz que viu sim e que achou o protagonista tão legal e a heroína fofa. A colega pergunta então para Asanagi, que responde que não teve tempo para ver. E então sua colega diz que quase lhe deu spoilers. Asanagi diz que tinha algo que ela queria ver na sexta, porém acabou passando muito tempo nisso. Maihara percebe a conversa. Ela sorri de leve e olha para ele, o deixando envergonhado. No intervalo, Maihara se isola para comer. Pensa, eu me pergunto se eu tô sendo um bom amigo para Asanagi-san. Eles trocam mensagens. Ela diz que ninguém percebeu. Ele responde que foi por pouco. Ela diz: "Você precisa ser mais corajoso." Ele pensa, talvez eu precise ter mais cuidado quando estivermos juntos. Minha primeira amiga, que me ensinou como é divertido estar com outra pessoa, não quero cometer nenhum erro. Como pensei, não é fácil tentar se dar bem com um amigo. De repente, ele escuta passos e uma voz. Precisa de alguma coisa, senpai? Me chamando para um lugar como este? O senpai diz que precisa dizer algo para essa pessoa. Maihara vai bisbilhotar e percebe que a situação é mais séria do que imaginava. Duas garotas se aproximam e acabam se trombando com ele. Uma delas é a Mami, melhor amiga da Asanagi-chan. Ela o reconhece logo de cara, porém sua amiga não, mesmo estudando juntos. A Mami-san diz: "Esse é o Maehara-kan, ele estuda com a gente." E então a garota se desculpa e pede para usar aquele local também. A Mami-san pede desculpas por isso. E então a cena corta e nos é mostrado que a garota que tinha feito a fala de antes era a Asanagi-chan, que foi chamada para aquele local por seu senpai. E então, para surpresa de Maihara, ele a convida para sair. Ela o chamou de senpai? Será que ele está no segundo ou terceiro ano? Maihara se questiona, curioso. Ele observa de longe e conclui que o senpai parece bastante confiante. Afinal, tá sorrindo enquanto se declara. Mas de repente, Maihara se desespera, percebe que tá bisbilhotando uma situação particular e lembra que pessoas assim não prestam. Asanagi, então, pede desculpas ao senpai e o recusa educadamente. Surpreso, ele pergunta se ela já tem alguém. Ela responde que não, mas ele insiste. Então, você gosta de alguém? Ela responde com firmeza. Também não. Apenas não tô interessada nesse tipo de relacionamento. Enquanto isso, as amigas de Asanagi observam de longe, visivelmente satisfeitas com a recusa. Para elas, aquele senpai sempre pareceu meio esquisito. Logo depois, a Mami-san se aproxima de Maehara e revela algo surpreendente. O mesmo senpai já havia se declarado para ela, usando exatamente as mesmas palavras. Ela ainda comenta que sempre que sai com Asanagi, muitos garotos abordam a amiga na rua. Só este ano, Asanagi já recebeu 5 confissões. Maehara, espantado, não consegue esconder sua surpresa. 5? A outra colega de Asanagi, que também estava ali por perto, comenta que a própria Mami-san recusou 5 garotos este ano. A Mami explica que nenhuma daquelas confissões parecia séria, afinal todos sorriram mesmo depois de serem rejeitados. A amiga então conclui: eles sabiam que não tinham chances com a Mami-san, então foram se declarar para Asanagi. Maehara começa a ficar confuso com toda aquela situação. Nesse momento, a Mami-san sorri e diz que, se fosse um garoto, também iria atrás da Asanagi-san. E pergunta o que o Maehara acha disso, mas ele desvia o assunto e responde: "Eu só acho que não é certo a gente ficar espiando a confissão dos outros." A Mami-san explica que só ficou preocupada porque já conhecia aquele senpai. E além disso, a Asanagi é sua amiga. Enquanto isso, a Asanagi-san, lá na frente, pede desculpas mais uma vez e se despede do senpai. Ele tenta insistir. "E se pelo menos a gente fosse amigo?" Mas a Asanagi responde, firme: "Eu não tenho tempo para bobagens." A amiga da Mami-san se apressa e diz que eles deviam voltar logo antes que fossem descobertos. A Mami então se vira para Maehara e pede desculpas por tê-lo envolvido naquilo tudo. Maehara responde tranquilamente: "Não me importei com isso." Mas a Mami fica séria. "A Umi odiaria se soubesse que foi espiada por mim. Por favor, não conte isso a ninguém, tá? Vai ser um segredo só nosso." Maehara acorda, mas por dentro sente que mesmo mantendo o segredo, ainda estaria fazendo algo errado com a Asanagi. Ele tenta disfarçar e diz: "Não se preocupe com isso. A Asanagi-san nem me conhece mesmo." Nesse momento, a amiga de Amami a chama com pressa. Mas antes de ir, a Mami pede o celular de Maehara emprestado. Ele entrega. Ela adiciona o próprio número e também anota o dele. Pronto, agora somos amigos. E não esquece, isso é um segredo, ok?
Promessa. Maihara apenas aceita, sem muitas palavras, e pensa consigo mesmo. Mais um segredo para minha lista. Mesmo que a gente tenha os mesmos gostos, ainda assim, ela parece alguém completamente fora do meu alcance. Ela percebe o olhar distante e o chama. Você tá me ouvindo? Ele se assusta um pouco, ainda distraído. Hã? O quê? Eu perguntei. Você gostaria de sair comigo na próxima sexta-feira? Sem pensar muito, ele simplesmente responde. Claro, mas segundos depois parece processar melhor o que acabou de aceitar. Espera, sair? A Sanagi confirma. Sim, por quê? Você tem algum plano para sexta? Maehara responde rapidamente. Na verdade, eu tô livre praticamente todos os dias. Depois hesita um instante e pergunta. Mas quando você diz sair, você quer dizer sair de casa? Claro. O que mais poderia ser? Ela continua um pouco mais descontraída. Você tá sempre me agradando o tempo todo. Então eu queria te mostrar os lugares que eu gosto de ir, como forma de agradecimento. Maehara fica surpreso e também curioso. Só nós dois? Sim, não vou contar pra mais ninguém. Enquanto isso, Maehara pensa. Sexta-feira, depois da aula, as ruas vão estar cheias de estudantes. É o ambiente natural para pessoas como a Sanagi. Ele hesita, olha para ela e diz: eu realmente quero ir. Mas acho que é uma péssima ideia. A Sanagi apenas sorri com confiança e responde. Não se preocupe, vai dar tudo certo. Eu vou levar o meu próprio dinheiro, então não precisa se preocupar comigo. Maehara, meio desconfortável, abaixa o olhar e diz. Desculpa, Sanagi-san. Ela o encara confusa. Desculpa, por quê? Ele respira fundo e confessa. Eu te vi recusando o senpai. Foi na hora do almoço, meio que só aconteceu. Eu não queria fazer isso. Você não tá brava? Ele pergunta ainda hesitante. A Sanagi fica aliviada. Era só isso? Ela responde com naturalidade. Você só viu por acidente, certo? E completa. Na verdade, eu ouvi uns sussurros vindo de algum lugar enquanto aquilo acontecia, mas tudo bem. Não me importo de falar sobre isso. Maehara se sente aliviado. Ainda bem que não mencionei que a Mami-san também estava lá. Então ele pergunta curioso. A Sanagi-san, você é bem popular, não é? Um pouco, mas não tanto quanto você imagina. Maehara reflete em silêncio. 5 caras em apenas 6 meses? Isso é um pouco. A Sanagi então vira o rosto para ele com um olhar brincalhão. Você tá com ciúmes, Maehara? Ele fica em silêncio, mas ela insiste, rindo. Hein? Não! Quer dizer, não! Maehara desvia o olhar envergonhado e pensa, não posso pedir para ela fazer amizade com outras garotas no lugar de mim. Isso seria estranho. Mesmo assim, ele respira fundo e tenta mudar de assunto. Eu acho que ser popular é quando as pessoas te apreciam, por causa do seu charme ou carisma. Elas gostam de você pelo que você é, mas mesmo assim, sempre vai ter alguém que não vai gostar. Imagino que isso deve ser difícil de lidar. Depois se lembra do momento em que ela recusou o senpai e diz em pensamento. Nas 2 vezes que ela abaixou a cabeça, ela ficou bem baixa. Então depois ele conclui. Eu prefiro ser honesto com as pessoas. Tentar agradar todo mundo parece muito cansativo. Ela então rebate rindo. Você tá exagerando. Eu sei, é que eu só sou um jogador de LOL. Não tenho muitos amigos. Ela olha para ele e sorri com sinceridade. É exatamente isso que eu gosto em você. Como amigo, claro. Eu sei, também não te odeio. E te considero só como amiga. Logo depois, a Sanagi comemora animada. Consegui! Um objetivo divino. Maehara ri. O aluno se tornou mestre. Ela olha para ele, sorrindo, e diz: vamos nos divertir na próxima semana. Ele apenas assente, com um leve sorriso. Com certeza. A cena muda. Agora vemos Maehara e a Sanagi na escola. A Mami-san pergunta para a Sanagi se elas podem ir para casa juntas. A Sanagi diz que não podem, pois tem uns negócios em casa. A colega suspeita e pergunta o motivo dela estar mais feliz ultimamente. Ela responde que está imaginando coisas. A colega insiste, dizendo que ela anda sempre animada com alguma coisa e suspeita que está namorando e não contou para elas. A Mami-san entra na conversa e se desespera com a ideia da amiga ter um namorado. Então, chega um colega de sala e diz para Mita parar de fazer a Mami-san chorar. Ela apenas diz para ele ficar quieto. E finalmente parece que alguém disse o nome dessa menina, pelo amor de Deus. A Mami então diz que ficou um pouco triste e que irá para casa com a Nina-chan. Ué, é Nita ou Nina? A Mami comenta que a Sanagi está muito ocupada ultimamente e pergunta se pode ajudar em algo. A Sanagi diz que está tudo bem e agradece a amiga. A cena corta e mostra a Mami-san com um olhar sério, já fora da escola. Será que ela está seguindo eles? Maehara pensa.
Coloquei a camisa mais nova que eu tinha. Acabei vindo como prometi, mas ainda me preocupo se alguém da escola nos vir por aqui. Então a Asanagi chega o cumprimentando, dizendo que ele chegou rápido e ela que veio mais rápido que pôde. Ele já se desespera, dizendo que é perigoso ficar por aquele local e perguntando como explicaria para alguém se esbarrassem na rua. Então a Asanagi brinca com ele. Então apenas seremos amarastos e diremos a eles o que a gente realmente é um pro outro. Maihara fica corado. Ela então diz que estava apenas brincando, deixando-o ainda mais envergonhado. Asanagi diz que Maihara está vestindo preto no encontro e brinca, pois ele sempre se veste assim, como um emo das trevas. Maihara responde dizendo que gosta de roupas pretas, pois as acha confortáveis. Ela responde que vai deixar passar, porém na próxima vez é para ele escolher outra cor. Ele fica surpreso por haver uma próxima vez e pergunta para onde eles vão. Ela diz que ainda não se decidiu, pois quando sai com sua amiga, elas sempre param em algum lugar pelo caminho. Ele acha isso muito aleatório. Ela questiona Maihara se ele assombra algum lugar por ali, pois eles podem começar por esse local. Ela pergunta a Asanagi se por acaso ele tem cara de fantasma. Ele diz que talvez conheça um lugar, mas que não é um lugar para uma garota. Ela fica sem palavras ao ver o local. Ela fica impressionada ao entrar no lugar e comenta que nunca viu nada parecido. Ele não consegue acreditar que a Asanagi gostou do lugar. Ela diz que nunca teve a chance de conhecer um lugar assim. Ele comenta: "Eu meio que já esperava que você nunca tivesse ido em um lugar desses, Asanagi-san." Ela questiona: "Somos amigos, certo? Por que me chamar de Asanagi-san? Você não precisa ser tão formal comigo, Maihara. Somos amigos." Ele diz que vai se referir a ela apenas como Asanagi. Ela então diz: "Apenas me chame de Umi." Ele, meio sem jeito, diz: "Asanagi-san. Eu acho que Asanagi já é o suficiente." Ela diz: "Verdade, não somos tão amigos assim mesmo." Ele, furioso, responde: "Era eu que deveria ter dito isso. Estúpida." Ela retruca: "Estúpida? Claro, eu sou estúpida agora. Vou dar uma olhada nesse canto." Ele, assustado, diz: "Não, não." Ela diz: "Haha, o novo volume acaba de ser lançado hoje." Ele pergunta se a Asanagi gosta dessa série, pois ele gosta. Ela responde: "Eu amo mangá de batalha. E você?" Ele diz: "Bom, eu prefiro outros gêneros." Ela diz: "Uau, isso é tão fofo. Você gosta de comédia romântica, Maihara? Você pode ler o primeiro capítulo gratuitamente por aqui. Vamos dar uma olhada." Ela então aceita. Ela esperava que fosse mais adulto. Ela fica sem entender, pois disse que gostava de comédia romântica. Ela comenta: "Mesmo assim foi muito legal." Ela acha os personagens do mangá muito legais e diz que está tentando evitar o estresse ultimamente. Ela diz que gosta de se imaginar vivendo em um mundo tranquilo igual o do mangá. Ele então pergunta: "Então, você já está com fome?" Ela diz: "Eu acho os lanches daqui ótimos." Ele diz: "Aqui não é como aquela loja de animes. Há alunos da nossa escola aqui." Ela responde: "Mas é por isso que usamos roupas casuais. Na pior das hipóteses, eles pensam que somos sócias." Ela quer saber para onde eles podem ir agora. Ele tenta pensar em algo. Ela então tem a ideia de irem ao fliperama e fazerem puricura juntas. Ele responde: "Uma puricura? Eu gostaria de ir, mas somente ao fliperama." Ela então aceita. "Ok, está decidido. Vamos ao fliperama." Ela pergunta: "Por falar nisso, você assistiu ao Anjo Tubarão?" Ele diz: Acho que não." Ela diz: "É um filme exclusivo da NET. É sobre um tubarão que é metade anjo que ataca as pessoas. É bem brega, mas eu acho legal." Ele diz: "Nossa, agora eu quero ver esse filme." Ela diz que eles podem ver na próxima semana. Ele diz que adoraria, porém fica preocupado pensando se tá tudo bem ela passar o final de semana sempre com ele desse jeito. Ele pensa que tá preocupado por conta da melhor amiga, Yu. Ela diz que sai com elas na maior parte da semana e pede para ele não se preocupar. Ela diz que acha ele tão atencioso. Ela comenta que só pode fazer esses hobbies com ele. Ela começou a gostar de filmes B e jogos há 1 ano. Ela conta que o irmão tem um monte de filmes e jogos, e ela pegava emprestado várias vezes. Ela conta que nenhuma de suas amigas compartilhava dos gostos dela. Ela pensou que apreciaria essas coisas sozinha para sempre. Por isso, ela fez uma promessa. Quando encontrasse uma pessoa com os mesmos gostos, eles seriam amigos. Ele então diz: "É por isso que você se apresentou para mim." Ela diz: "Sim." De repente, uma garota olha e diz: "Aquela não é a Asanagi-chan?"
Essa garota diz: não é possível, não é a menina do primeiro ano que recusou o senpai? Maehara diz: viu isso, Azanagi? Provavelmente são nossos veteranos. Será que eles vão acreditar no plano de que somos sósias? Então uma garota pergunta à outra se realmente é ela. A outra responde: e daí? Quem ela pensa que é? As garotas fofocam. Ela pensa que é a última bolacha do pacote. Ela não tem namorado e mesmo assim recusou o senpai sem motivo. A Azanagi vira para ele e pede desculpas, pois o que ela vai fazer será estranho, mas é por uma boa causa. Então ela olha para Maehara e o chama de querido, fazendo aviãozinho com a batata frita. Maehara fica todo tímido. As garotas ficam assustadas ao ver a Azanagi e Maehara juntos como namorados. Ela, fingindo, diz: não fique tímido, amor. Fazemos isso sempre em casa. Ela então chuta os pés dele e pergunta se ele não quer alimentá-la. Em vez disso, ela abre a boca e fecha os olhos, esperando que Maehara lhe dê comida na boca. Ele, todo tímido, entra no personagem e dá comida na boca dela. As garotas que estavam fofocando veem e ficam sem entender. Elas comentam: erramos de pessoa, estávamos falando da pessoa errada, ela não deveria ter namorado. Indignadas, as garotas vão embora dizendo: alguém como a Azanagi não ficaria com um cara sombrio desses. Vamos embora. Ele então fica aliviado e pergunta se a Azanagi tá bem. Ela diz: eu tô bem, mas como elas ousam zombar de você, Maehara? Elas não conhecem nada sobre você. Ele diz: é melhor deixar isso pra lá. Eu agradeço a sua boa vontade. Ela responde: se é o que você diz, eu acho que não é a hora certa. Ele responde: não. Eles vão juntos ao fliperama e consegue várias medalhas para eles. Ele diz que deve durar 1 hora mais ou menos. Elas retira das mãos dele e diz que irá fazer com que se multipliquem. Ele fala que não estão em uma sala de patinco. Patinco é um jogo de azar. Então eles vão jogar um jogo de corrida de cavalos para multiplicarem suas medalhas. A corrida começa e a Azanagi parece estar se divertindo muito com o jogo. Eles acabam ganhando o triplo do valor original. Eles podem brincar o dia todo com isso. Ele então pergunta o que irão fazer logo a seguir. Ela diz: os jogos apenas começaram e sai correndo animada. Maehara, em pensamento, diz que na aula a Azanagi parece ser calma e madura, mas isso foi apenas uma maneira formal de se mostrar para as pessoas. Ele se lembra de quando os alunos a compararam com a Mami-san, chamando-a da segunda garota mais fofa. Desde que começaram a passar tempo juntos, ele conseguiu ver mais lados ocultos de Azanagi. Então ela comemora um gol toda animada. Ele pensa: eu tô feliz de me tornar amigo dela.